Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos os que estiveram aqui presentes neste dia tão difícil para Coimbra, que é o dia da latada. Queria também cumprimentar o Sr. Bastonário e a doutora Helena Fraga, a quem agradeço pessoalmente o convite que me dirigiu para estar com ela e com muita honra nesta candidatura da lista I, e que no meu caso será pela candidatura ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Eu, de facto, aceitei, efetivamente, travar este combate quanto à candidatura ao Conselho Superior, porque me preocupa muito os ataques que têm-se verificado relativamente à Ordem nos últimos tempos e que já foram aqui muito bem diagnosticados pelo Sr. Bastonário. Em primeiro lugar, nós assistimos, como se disse, desde 2003, com a reforma da ação executiva, a ter-se transformado este país num paraíso para os devedores. Portanto, ou seja, em que é praticamente impossível cobrar um crédito e vivemos completamente nas situações mais difíceis para o trabalho dos advogados. Como muitas vezes muitos colegas me diziam, é perfeitamente escandaloso que nenhum advogado consegue explicar a um cliente, por exemplo, a um cliente estrangeiro, o que é que se passa com a cobrança do seu crédito. Que o cliente não percebe porque é que o crédito não consegue ser cobrado em Portugal, devido a esta perfeita loucura que existe agora com os solicitadores de execução, e que ainda por cima ainda aumentado com estas novas regras que agora acabam de surgir e que acabou por ser altamente potenciado por este novo Código de Processo Civil. Desde logo a loucura agora de obrigar toda a gente a ter que apresentar todas as peças pelos sítios, caibam ou não caibam os documentos, têm que ir todos por aquela indicação com milhares de requerimentos para se apresentar e com a indicação de muitos colegas já com mais idade que, pelos vistos, têm que ter uma nova formação informática nesta altura porque os tribunais andam metidos nesta indicação relativa a isto. Isto é uma das situações que surgem. Surge também a brincadeira do mapa judiciário, portanto, ou seja, em que praticamente faz o país recuar em termos de parque judiciário a um tempo anterior a Dona Maria II, e, portanto, neste caso aqui, há quem diga que, de facto, isto é uma maravilha. Eu pergunto se, nos recursos do país, nós temos tantos tribunais, tantos edifícios de tribunais em condições de servir, e não, pura e simplesmente, estão-se a pagar, não sei já quantos milhões, no campo da justiça, por edifícios fabricados, onde se gastam fortunas em recursos e, por isso, simplesmente, sem as mínimas condições para qualquer pessoa ter um mínimo julgamento nestas indicações. Portanto, nestas questões, nós estamos a assistir hoje a tudo que põe em causa os mais elementares princípios pelos quais se rege o Estado de Direito. Portanto, ou seja, e neste âmbito já nem falo nas intervenções todos os dias dos orçamentos e do Tribunal Constitucional, falo essencialmente também das intervenções legislativas desastradas, porque, por exemplo, uma das coisas mais espantosas é a nova reforma do processo civil, que de facto tem vindo a ser comentada. Se a comenta é precisamente para dizer o desastre que isto é. Porque é espantoso que seja possível. Temos figuras como, por exemplo, a inversão do contencioso, em que haja alguém que mete uma providência cautelar, apresenta uma prova sumária e, sem ouvir a outra parte, apareça um requerimento nas vésperas da audiência a dizer transforme isto em processo definitivo. Portanto, ou seja, então, como é que é possível, em termos de atentados aos direitos dos cidadãos, que se possam passar coisas destas no nosso país e que assistamos, no fundo, a transformar-se o processo que deixa de não é unitário, porque cada juiz escolhe a tramitação que lhe apetece, em que há audiências preliminares, mas para ser substituídas são por 4 despachos, e depois nunca mais ninguém se entende com esta indicação. Portanto, nós estamos, de facto, a atravessar uma situação dramática, pode-se dizer, para a nossa profissão, e que tem vindo a sofrer um gigantesco ataque do poder político, como não há memória, que o exemplo foi, de facto, aquela manobra que se fez em torno do apoio judiciário e que, efetivamente, se estivéssemos num Estado decente, teria levado o flop que aquilo conduziu à admissão imediata de quem proferiu essas acusações. Mas, infelizmente, aqui pode acontecer tudo e mais alguma coisa, desde declarações desastradas, a afirmações de processos de intenção e tudo o resto, e continuamos assim e nada se faz. E, portanto, de facto, parece que, efetivamente, neste caso, a Ordem tem que ser, a meu ver, o último reduto do Estado de Direito neste âmbito. E, precisamente por isso, me pareceu, efetivamente, que uma advocacia livre e independente, que é essa que nós propugnamos, não existe sem uma deontologia própria. E a deontologia própria tem que ser aplicada pelos órgãos jurisdicionais da Ordem, que são esses que garantem, efetivamente, a todos os advogados o julgamento pelos seus pares. Quando os advogados estiverem sujeitos a controlos externos, deixam de ser independentes. E, precisamente por isso,
entendi de facto que haveria que também procurar defender o Conselho Superior e os nossos órgãos jurisdicionais. E, precisamente por isso, no quadro da lista I, escolhi como leitmotiv para esta candidatura ao Conselho Superior assegurar a justiça e defender a ordem. Portanto, no Conselho Superior, se os colegas quiserem, nós procuraremos aplicar a justiça com toda a isenção e responsabilidade. Mas, simultaneamente, também procuraremos ter uma intransigente defesa dos órgãos jurisdicionais da ordem para como baluarte do Estado de Direito que hoje está tão ameaçado. Não vou gastar muito mais tempo, só que gostaria de terminar dizendo que é precisamente uma honra para nós encabeçar a candidatura da lista I ao Conselho Superior e que, se formos eleitos, tudo faremos para o Conselho Superior cumpra a sua missão e que assegure a justiça em defesa dos advogados e da sua ordem e também, principalmente, dos cidadãos que são a razão de ser da nossa existência. Muito obrigado.